Bom dia, tá? Muita gente mandando mensagem. A nossa enquete de hoje é se você concorda com o Green Card para o Eduardo Bolsonaro ou não. 71% das pessoas está concordando e 29% não está concordando. É isso, seja muito bem-vindo de volta, você que está com a gente pela sua TV, teve o seu primeiro intervalinho, agora você está de volta aqui e a gente já volta com mais uma entrevista muito importante, de um assunto muito importante. Nessa segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República concluiu que o senador Alessandro Vieira extrapolou as atribuições da CPI do crime organizado, lembra dela? Ao propor o indiciamento do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes, por crime de responsabilidade. O Acorda Metrópolis de hoje recebe o próprio senador Alessandro Vieira para a gente conversar sobre essa conclusão e o andamento da ação apresentada pelo Gilmar Mendes. Senador, muito bom dia. É um prazer sempre te ter aqui no Acorda Metrópolis. A gente já ouviu o senhor sobre vários assuntos, inclusive sobre a CPI do crime organizado. Então, abro espaço aqui para a gente ouvir as suas primeiras argumentações aí em relação a essa novidade vinda da PGR. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar com vocês novamente. É uma decisão equivocada, não tem nenhuma base técnica para essa manifestação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ex-sócio de Gilmar Mendes. O que ele diz é que os fatos não correspondem a abuso de autoridade, mas ele deixa aberta a possibilidade da Procuradoria Eleitoral interpretar como algum tipo de ilícito eleitoral. Não vai prosperar, eu tenho certeza, né? Na minha visão, é só uma tentativa de prolongar um processo de desgaste, de intimidação, mas que não vai funcionar, porque a gente tem que continuar fazendo esse enfrentamento, sempre de forma respeitosa, técnica, equilibrada, mas com muita firmeza, porque os erros e abusos praticados por alguns ministros são muito evidentes. Vou passar a palavra também para a Marília Ribeiro. A gente tem Marília Ribeiro que conseguiu a entrevista com o senador. Marília, bom dia de novo. Você tem a palavra. Bom dia novamente. Bom dia, senador. Gostaria de agradecer a participação do senhor aqui em pleno recesso. Na decisão da PGR, eles também apontam ali que a CPI do crime organizado, ela teria sido ali, a sua estrutura teria sido utilizada para promoção eleitoral por conta também dessa questão envolvendo o indiciamento dos ministros. Como o senhor rebate esse trecho que foi utilizado na decisão da PGR? Na minha visão, é patético. É um esforço para prestar uma espécie de serviço ao ministro Gilmar Mendes, que tem total ascendência sobre o PGR. Os atos praticados na CPI foram todos públicos, praticados no recinto do Senado. A Constituição garante total inviolabilidade para o parlamentar nessas condições. Não existe nenhuma substância nisso que o PGR está tentando fazer. Eu lamento muito que uma função tão importante, né, que é de Procurador-Geral da República, seja rebaixada a esse tipo de conduta. Porque o que foi feito foi mostrar fatos, nenhum dos fatos foi contestado. Então, a família do ministro Alexandre de Moraes não contestou o recebimento de milhões, dezenas de milhões de reais do Banco Master. O Dias Toffoli não recusou, não negou ter recebido dinheiro também desse mesmo grupo, através do famoso Resort Tayayay, de alguns fundos de investimento. E o Gilmar também não recusou ou negou a manobra que ele fez para assumir uma relatoria, sem ser o relator natural, e poder cancelar a quebra de sigilo da empresa do colega Dias Toffoli. Inclusive, essa manobra foi proibida depois pelo presidente Fachin, esse tipo de artifício que o Gilmar utilizou. Então, essa conduta independente, eu sei que incomoda esse tipo de gente poderosa, mas tem que continuar no enfrentamento, senão o Brasil não vai mudar nunca. Marília, posso fazer mais uma perguntinha aqui antes de te devolver? Claro. Senador, Claro. acho que é importante da gente fazer um retrospecto, lembrar quem está nos acompanhando como foi a CPI do crime organizado, de onde ela partiu e como ela se desenvolveu e onde ela chegou. Eu vou fazer daqui e vou passar a palavra para o senhor, aí o senhor também me corrija, vai atualizando, a partir, claro, aí sim, do Parlamento, do Congresso. A CPI do crime organizado vem muito ali naquela esteira das duas grandes operações que a gente teve ano passado, ou começando no ano passado, muito importantes, de combate ao crime organizado, com estratégias totalmente diferentes.
Teve a Carbono Oculto em São Paulo, da Polícia Federal, atrás ali de eliminar o dinheiro, o financiamento e também a lavagem de dinheiro do PCC, através dos postos de combustíveis e da Faria Lima, de fintechs, né, de startups ali financeiras. E a contenção, a operação contenção da Polícia Civil e Militar, né, das Polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro, atrás do Comando Vermelho, ali para tentar delimitar o espaço que elas ocupavam, que ela ocupa, que o Comando Vermelho ocupa em algumas comunidades, e foi aquela operação contenção, a primeira fase, pelo menos a mais violenta da história do Rio de Janeiro, né? Policiais morreram, e muita gente ligada ao Comando Vermelho também, 125 pessoas, se eu não me engano. Surge daí, então. E aí ela chega, ela é abalroada pela Operação Compliance Zero, também da Polícia Federal, atrás do Daniel Vorcaro, do Banco Master, do BRB, de todas essas figuras políticas, de tudo quanto é gente que a gente tem acompanhado. E aí ela termina, a CPI do crime organizado, com um indiciamento mais focado, talvez, aí é isso, quero que o senhor me corrija ou não, nessa questão de Daniel Vorcaro, de Compliance Zero, com o indiciamento de Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, posso estar esquecendo mais algum ministro, mas com o indiciamento de ministros do Supremo Tribunal Federal. Incomodou muito, mas o que a gente vê, o ministro que mais avançou com essa história foi o Gilmar Mendes. Então, queria também ouvir do senhor esse retrospecto sobre a CPI do crime organizado para a gente fazer as pessoas aqui que estão acompanhando a gente a se lembrarem exatamente o que foi a CPI. O requerimento da CPI, ele antecede essas operações, são 6 meses antes, mas ele é potencializado por elas. E o nosso objetivo sempre foi fazer um mapeamento completo da atuação do crime organizado, das respostas que o Estado dá, porque nós temos estados com boas respostas no combate ao crime organizado, e também começar um nivelamento de informação para que as pessoas entendam que não existe crime organizado sem corrupção, sem a conivência do poder, e mostrar o tamanho da infiltração que nós temos. Então, quando você tem a operação Compliance, que pega o Banco Master, isso escancara o tamanho da infiltração no sistema financeiro e nos poderes da República, executivo, judiciário e legislativo. Só que a gente teve que tomar uma decisão. Para fazer indiciamentos criminais, era preciso avançar nas investigações com provas técnicas. Então, nós relacionamos, por exemplo, pagamentos feitos pelo grupo do Vorcaro para mais de 15 pessoas públicas, entre parlamentares, ex-parlamentares, figuras que trabalharam no executivo. Mas a gente fez a ressalva que, para poder qualificar essa conduta como crime, era preciso avançar com quebras, com operações de busca e apreensão, coisa que a CPI não conseguiu fazer, muito por intervenção do próprio Supremo. O Supremo barrou uma série de medidas de quebras que eram fundamentais para a gente acompanhar o dinheiro. Mas para o crime de responsabilidade, que tem uma natureza diferente, na minha visão já estava assim confirmada a prática por parte do Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e o Paulo Gonet, pela inércia, né? O Procurador-Geral da República, que nunca fez nada com relação a essa situação toda. O relatório não foi aprovado, foi um 6-4, porque o governo Lula fez uma intervenção na CPI, substituiu membros, né? 2 figuras do próprio Partido dos Trabalhadores entraram para a CPI sem nunca ter participado por nenhum ato, não conheciam nenhum documento e votaram contra o relatório, transformando o que seria um 6-4 favorável num 6-4 contra o relatório. E ele foi arquivado. A gente tem convicção do que fez. A gente acha que é muito importante o brasileiro entender de uma vez por todas que só combater o crime na ponta, como foi feito na contenção no Rio de Janeiro, tem resultado zero. Um risco muito grande para a população, para pessoas inocentes. Você não tem recuperação do território e você mantém toda a estrutura de circulação de dinheiro, lavagem, porque hoje o traficante, o miliciano, usa os mesmos mecanismos de lavagem do corrupto. E essa fusão de interesses, ela está sendo demonstrada cada vez mais em operações, inclusive no próprio estado do Rio de Janeiro, que tem uma sequência de operações. Acho que a gente já vai pelo 5º ou 6º deputado estadual preso ou investigado, e o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio preso como líder do braço político do Comando Vermelho. Esse é o estado de coisas do Brasil que a gente vai ter que enfrentar. Marília.
Sim, senador, o senhor teme uma inelegibilidade? E aproveitando também, gostaria de saber qual será a estratégia da defesa do senhor em relação a essa decisão da PGR. Não, tenho bastante tranquilidade, não tem nenhuma base para uma ação que possa levar à inelegibilidade. Eu tenho ficha limpa, nunca fui sequer denunciado, processado. A gente vê com muita clareza. Será que a gente perdeu o senador? Ele continua escutando a gente? Daqui a pouquinho o senador vai voltar. Muita gente perguntando o que houve, né? Vamos relembrar então? Quem está chegando agora, muito bom dia. A nossa live aqui é o Acorda Metrópole, está acompanhando a gente ou pela TV. Inclusive, você que está acompanhando a gente pela TV, tem mais um intervalinho. Importante da gente fazer esse chamado agora, que senão a gente perde aqui o controle dos intervalos. Você vai para um intervalinho, mas em 2 minutinhos você está de volta para acompanhar ao que diz o senador Alessandro Vieira e sua defesa aí em relação a toda essa movimentação recente da Procuradoria-Geral da República. Mas daqui a pouquinho você está de volta. E o pessoal que está comigo aqui no nosso canal no YouTube, só relembrar então o que aconteceu. Tem gente aqui perguntando, o Márcio Zanato está falando, o que houve? Bom, a gente está conversando com o senador Alessandro Vieira, porque lá no finalzinho da CPI do crime organizado, o senador pediu o indiciamento de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal pelo envolvimento, falando aqui a grosso modo, pelo envolvimento com o caso do Daniel Vorcaro, da Operação Compliance Zero, de tudo que está sendo investigado, e eles ali, como ministros do Supremo, muitas vezes na relatoria, como foi o caso do Dias Toffoli, decidindo os passos ali da Polícia Federal na investigação ou não. Teve o pedido de indiciamento. Ministros se incomodaram, mas Gilmar Mendes avançou com todo esse processo. Nesse avançar, chegou o caso à Procuradoria-Geral da República e o Paulo Gonet pediu que o senador ficasse inelegível, mandou essa situação toda para a Procuradoria-Geral Eleitoral, né, para entender o senador como inelegível, porque, na visão deles, o senador extrapolou as suas atribuições como relator da CPI do crime organizado, fazendo todo o indiciamento de ministros do Supremo, que o senador não tem provas e tudo mais que a gente está pontuando. É isso que a gente está falando aqui, é por isso mesmo que a gente chamou o senador Alessandro Vieira para ele próprio trazer também o seu lado. O senador estava agora, a gente pode voltar, a gente perdeu o sinal do senador, mas ele voltou. O senador estava agora, explicando se o senhor temia a inelegibilidade ou não, dizendo que está muito tranquilo em relação a isso tudo. Pode continuar falando, por favor. Sim, a gente está muito tranquilo com relação a isso. Especialmente porque a avaliação vai ser feita pela Procuradoria Regional Eleitoral e aí isso descola dessa interferência política do Gilmar Mendes e de seus parceiros. Essa tramitação na Procuradoria-Geral da República ela é absolutamente atípica. A Advocacia do Senado pediu acesso aos autos, foi negado, não foi sequer despachado. A minha advocacia particular pediu, também não teve acesso. Nós apresentamos defesa, foi feito despacho pessoal pela Advocacia do Senado com o Gonet. Isso não foi sequer citado na decisão do Gonet. E ele não dá ciência para quem está sendo supostamente investigado, mas a notícia, o inteiro teor do despacho dele, vai para a imprensa para ser divulgado, para tentar causar desgaste político. Esse é o nível da PGR que a gente tem hoje. Eu fiz questão de conversar diretamente com o Paulo Gonet sobre o tema. Quem me deu ciência e quem me passou a cópia do despacho do Paulo Gonet foi uma jornalista. Os advogados do Senado não tiveram acesso. Isso não é justiça, isso é piada. Então, a gente imagina que aqui, na Procuradoria Regional, o tratamento vai ser técnico, vai ser sério, e aí, muito naturalmente, vai ser reconhecido que não tem absolutamente nada ilegal, nenhum ilícito, e que o que tem, sim, é atuação parlamentar séria, honesta, transparente, e com coragem para enfrentar aquilo que o Brasil precisa enfrentar e nunca enfrentou em 200 anos. Marília já está de volta com a gente? Por favor, Marília. Só para poder, a minha última pergunta para o senador, se essa decisão da PGR, ela interfere nos planos do senhor para o pleito que acontece agora em outubro de 2026?
Não, não muda nada. É uma decisão absolutamente inócua. Mesmo que existisse uma denúncia, ela jamais seria apta a causar inelegibilidade ou impedimento de candidatura. Por mais que essa turma ache que manda no Brasil, que são donos do Brasil, ainda vivemos numa democracia constitucional. Então, muito naturalmente, a gente vai ter agora, dia 25, a convenção do MDB em Sergipe, a gente vai confirmar a candidatura para a reeleição ao Senado e vamos participar da campanha. E se o sergipano entender que eu mereço, vamos estar lá continuando esse mesmo enfrentamento pelos próximos 8 anos. Senador, ainda sobre eleições 2026 e ainda sobre o caso do senhor, acho que até a gente vai tentar falar sobre algum outro caso, alguma outra pauta importante do Senado para a volta aí dos trabalhos, mas antes disso tudo, eu queria ainda ficar com essa questão. Eleições 2026, o olhar da população está bastante forte, cada vez mais para o judiciário, para o STF. O judiciário tem se colocado como protagonista em um montão de pauta. Então, lá no ano passado, a gente teve a trama golpista, o julgamento da trama golpista, com a figura do ministro Alexandre de Moraes, principalmente, sendo muito colocada ali na discussão da população. Agora, a gente também, em 2026, teve muita discussão sobre penduricalhos. Não foi uma questão que ficou boa para o judiciário. Montão de magistrado, chamando o salário de fome, de trabalho escravo. Uma discussão muito ruim, que ficou muito ruim da opinião pública em relação ao judiciário. Aí teve compliance zero com Dias Toffoli, Resort Tayayá, toda essa questão também muito ruim. E agora a gente vê esse ponto também em relação do Gilmar Mendes com o senhor. Queria ouvir do senhor, né, isso, assim, essa, talvez, não vou conseguir. Mas do descrédito da população em relação ao STF, a um dos dos 3 poderes aqui da democracia brasileira. Por que isso piora a crise institucional, piora o entendimento da população e por que é tão ruim ter essas situações todas, o senador? A base de uma democracia constitucional é você ter uma justiça na qual o povo confie. E essa confiança hoje não existe. E por muito tempo se tenta empurrar uma narrativa de que o descrédito do judiciário é consequência de ataques bolsonaristas, ou sei lá o que diabo seja. Quando, na verdade, é consequência das ações dos ministros. Ninguém pode achar normal, natural, o ministro andar de carona em jatinho de dono de bet, em jatinho de empresário investigado. Ministro ter patrimônio e vida, padrão de vida de milionário, quando a única coisa na vida que fez foi trabalhar no serviço público. Isso não é natural. Parente de ministro receber contratos de 80, de 100, de 120 milhões de reais de investigados. Não faz sentido isso. Isso vai se acumulando. E hoje o cidadão brasileiro conhece o nome dos ministros do Supremo e não sabe dizer a escalação da seleção brasileira que acabou de jogar uma Copa do Mundo. Eles ganharam essa importância por iniciativa deles. E é muito natural que a gente procure encontrar um ponto de equilíbrio, onde você tem os 3 poderes funcionando. Esse é um país que já teve impeachment de presidente da República. O cara recebeu 55 milhões de votos e foi afastado. E o Brasil continuou democrático, funcionando normalmente. Vai chegar a hora em que isso vai acontecer com ministros do Supremo, eu tenho absoluta certeza. E vai depender muito, claro, da votação para o Senado, que vai renovar 2/3 dos seus quadros nessa eleição desse ano. Mas essa é uma questão que o Brasil vai enfrentar, mais dia, menos dia, espero que comece a enfrentar já em fevereiro de 2027. Senador, e aí para a gente concluir ainda sobre eleições de 2026, sobre crise institucional, opinião pública em relação aos políticos, vamos falar então também sobre a opinião da população sobre os parlamentares, sobre os senadores, sobre os deputados. Quais pautas muito importantes para a população brasileira serão discutidas efetivamente na volta dos trabalhos? Dá tempo ainda de discutir, por exemplo, o fim da escala 6x1, que parecia ser uma unanimidade, mas por causa ali de problemas de Davi Alcolumbre com o presidente Lula, a situação não foi para frente no Senado? Tempo nós temos de sobra. O que vai faltar é a vontade do presidente Davi Alcolumbre.
Ele já anunciou apenas 2 semanas de trabalho presencial nesse semestre, antes das eleições. Ninguém vai tramitar online matérias dessa relevância. Então, nós temos a PEC da segurança travada, nós temos a questão do fim da escala 6x1 travada e vários outros projetos importantes estão paralisados. Mas essa é uma decisão do presidente Davi Alcolumbre que você não tem como enfrentar, você não tem como ultrapassar, né? Infelizmente. A gente tem que criar mais adiante mecanismos que permitam você ter uma atividade mais permanente e acabar com o sistema remoto que foi criado na época da Covid para manter o parlamento aberto, mas que hoje não se justifica. Virou um mecanismo que permite que o parlamentar tenha seus interesses paroquiais, regionais contemplados, enquanto as grandes questões do Brasil ficam paralisadas. Isso é muito negativo. Perfeito. Senador Alessandro Vieira, a gente que extrapolou os temas aqui, mas a gente agradece muito a sua presença de novo aqui e o espaço está sempre aberto. Obrigada, viu? Muito obrigado, boa semana para vocês. E muito obrigada também a Marília Ribeiro, que conseguiu a entrevista. Valeu, viu, Marília? Sempre muito bom.